Fala, turminha, beleza? Vamos começar mais uma aula de matemática, uma aula voltada para o sexto ano. Vamos falar um pouquinho de critérios de divisibilidade. O que são os critérios de divisibilidade? Eles são regras, são algumas regras que existem que torna mais fácil nós sabermos se um número é divisível por um outro número, sem a gente precisar fazer a conta, né? Sem precisarmos fazer as contas. Então, eu pego um número qualquer, pô, dá para dividir por 2? Tá, tem uma regra que me permite saber se ele dá para dividir por 2 ou não. Então, vamos ver alguns exemplos que vai esclarecer, vai deixar um pouco mais fácil a compreensão dessas regras. Tá? No caso da divisibilidade por 2, essa eu acho que é a mais simples. Como que eu sei que o número é divisível por 2? Quando ele for par. O que é um número par? É um número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vamos ver alguns exemplos. Então, 9.734 é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque o último número é um número par. 4 é um número par. Então, 9.734 é divisível por 2. Agora vejam esse, 2.867. Olha o último número dele. É um número ímpar. Então, ele não é divisível por 2. Lembrando, como falamos aqui no começo, quem são os números pares? Todos que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Bem fácil, né? A do divisibilidade por 2. 1420 é divisível por 2, porque ele termina em 0. O último algarismo dele é o 0. Então, é um número par. Divisibilidade por 3. Divisibilidade por 3 tem uma regra que diz o seguinte: quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Vamos ver isso na prática. 1437 é divisível por 3? Vamos ver. Se eu pegar cada algarismo que forma esse número e somar, eu tenho 1 mais 4 mais 3 mais 7 é igual a 15. 15 é divisível por 3? Sim. Então, 1437 também é divisível por 3. 29. Somando 29, somando os algarismos do 29, eu tenho 2 mais 9, que é igual a 11. 11 é divisível por 3? Não. Então, 29 também não é divisível por 3. Essa regra eu posso utilizar para qualquer número, independente da quantidade de algarismos que forma esse número. Tá? Não precisa ser só com 2 ou com 4. Qualquer número, eu posso somar os algarismos que o formam, e se o resultado for um número divisível por 3, então o número em questão também será divisível por 3. Divisibilidade por 4. Quando eu sei que um número é divisível por 4? Olha aqui que interessante. Quando ele terminar em 00, ou os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4 também. Vamos ver isso na prática? 2008 é divisível por 4? Bom, primeira pergunta, ele termina em 00? Não. Os dois últimos dele, quem são? 08. 8 é divisível por 4? É. Então, o 2008 também é divisível por 4. 600 é divisível por 4? Opa, termina em 00. Se termina em 00, é divisível por 4. 427, ele não é divisível por 4. Por quê? Termina em 00? Não. Se eu pegar esses dois últimos algarismos, que é o 27, 27 é divisível por 4? Não. Então, 427 também não é divisível por 4. Presta atenção, eu não preciso das duas regras, tá? Basta que uma me dê condição. Ou terminar em 00, ou os algarismos, os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4. Não precisa ser os dois. Tranquilo? Divisibilidade por 5, essa também é bem simples. Quando que eu sei que o número é divisível por 5? Quando ele terminar em 0 ou terminar em 5. Esse fica bem simples, né? Olha na prática, isso 7.805 é divisível por 5?
Sim, ele termina em 5. É o que diz a regra aqui. 6.290 termina em 0. Opa, se o número terminar em 0, ele é divisível por 5. Então, 6.290 é divisível por 5. 1.342 é divisível por 5? Não. Por quê? Porque ele não termina em 0 e nem termina em 5. Então, ele não é divisível por 5. Tranquilo essa, né? 7.805 é divisível por 5. Por quê? Porque o último algarismo dele é o número 5. Bem fácil, né? Divisibilidade por 6, essa exige um pouquinho mais de atenção. E um número natural será divisível por 6 quando ele for divisível, olha aqui, divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Aqui eu tenho que satisfazer as duas condições. Ele tem que ser divisível por 2 e tem que ser divisível por 3. Vamos ver isso na prática. 7.314, vamos lá. Ele é par. Então, ele é divisível por 2. Ele é divisível por 3? Como que eu vejo isso mesmo? Somo todos os algarismos. 7 mais 3, 10. Mais 1, 11. Mais 4, 15. Olha, a soma deu quanto? 15. 15 é divisível por 3? Sim. Então, ele é divisível por 2 e é divisível por 3. Então, ele é divisível por 6. Mais um exemplo. 249. Opa, terminou em 9. É número par? Não, então eu não preciso mais nem olhar se ele é divisível por 3. Tá? Porque a minha intenção é saber se ele é divisível por 6. E quando que ele é divisível por 6? Quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tem que ser pelos dois. Não basta só um. Então, ele não é número par, então não é divisível por 2. Então, ele não é divisível por 6. Divisibilidade por 9. Quando que um número é divisível por 9? Quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. Igualzinho, bem parecida com a do 3, né? Vamos ver isso na prática. 6.984 é divisível por 9? Vamos ver. 6 mais 9, mais 8, mais 4 dá 27. 27 é divisível por 9. Então, 6.984 também é divisível por 9. 5.641, ele não é divisível por 9. Por quê? Vamos somar os algarismos. 5 mais 6, 11, mais 4, 15, mais 1, 16. 16 não é divisível por 9, então 5.641 não é divisível por 9. E essa bem simples também, divisibilidade por 10. Quando que o número é divisível por 10? Quando ele terminar em 0. Ficou fácil, né? 4.580 termina em 0, é divisível por 10. Terminou em 0, é divisível por 10. Não termina em 0, então não é divisível por 10. Tranquilo? Sossegadinho, né? Então, pessoal, critérios de divisibilidade. Basicamente, os mais importantes para nós são essas mesmo. E espero que tenham gostado, espero que tenham entendido bem. Espero que tenham aproveitado. Se tiver dúvida, volta na aula, veja desde o começo, que vai ajudar, tá? Obrigado por terem assistido até o final. Não esqueça de dar um joinha lá no vídeo. Até a próxima.